Cuidado com isso. Vai ficar, porque os idosos não darão o reino do céu. Nós temos admiração sim, porque crê no Senhor Deus e seus profetas e prosperarão. Mas não confunda admiração com idolatria. Nós lembramos sim dos pastores, dos patriarcas que partiram com o Senhor, imitamos a nossa fé, mas não com idolatria, não tirando o mérito de Cristo e colocando neles. É errado. Então faça você a diferença, meu irmão. Faça você a diferença, minha irmã. Então não seja como o profeta novo, que caiu nas lábias enganosas desses homens que começaram no espírito e terminaram na carne, que antes pregavam uma coisa, agora prega outra. Que Espírito Santo é esse? É espírito do erro, soberba. Deus resiste o soberbo e dá graça aos humildes somente. Cuidado. Não seja como o profeta novo, que foi iludido pelo profeta velho. Quantos estão sendo iludidos por esses muitos divisores, muitos homens falsos, que têm aparência de doutrina, mas doutrina é nada, é um arrogante, é soberbo, é mentiroso, semeia contenda entre os irmãos, fica falando mal dos irmãos pelas costas, fica caluniando, defamando o irmão, defamando a irmã, para conseguir aplauso, para que seu ministério cresça, puxando o tapete dos outros com mentiras. Os mentirosos não herdarão o reino do céu. A Bíblia diz: aquele que cochicha e fala mal às escondidas do seu irmão, eu o destruirei. Cuidado com eles. Diante das lutas, das perseguições, não entra na carne em discussões, em questões, em debate acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Faça como Moisés, diante das lutas e perseguições: calai-vos, que o Espírito de Deus pelejará por vós. Porque ai daqueles que tocam nos meus ungidos, diz o Senhor, porque não maltrateis meus ungidos e nem os meus profetas. Porque Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Glória a Deus. Então, para esse que desobedece, que fica atrás, levado por ventos de doutrina, vão ficar. Não tem um Espírito Santo, não tem Deus. Faça você a diferença, meu irmão. Leia a Bíblia, ore, jejue, lute pela igreja de doutrina que Deus fundou na terra. Saia da seita, porque seitas e heresias nunca foram igrejas. Isso são religiões herégicas, fundadas no erro. Agora a igreja bíblica, que foi fundada na palavra, baseada com os dons do Espírito Santo, pela doutrina dos apóstolos, que agora estão sendo contaminadas pelos falsos profetas. Lute até o fim, em oração, no jejum, que Deus vai pelejar por você. Todos que se levantaram contra a igreja de Cristo, contra os profetas de Deus, pereceram. Jezabel foi comida pelos cães, Acabe foi morto na guerra, Herodes foi comido pelos bichos, Elimás foi ferido de cegueira. Aqueles que andaram de mentira, de falsidade, Deus puniu com a morte. Ananias e Safira. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então santifique, meu irmão, na verdade, na palavra, na doutrina do Senhor, da santificação do corpo, da alma e do espírito. Vamos lutar, irmãos. Se colocaram você no banco para pregar doutrina, não liga não. Tem as praças, tem os hospitais, tem os lares, tem os meios de comunicação que Deus permitiu nós usar para pregar o Evangelho. Mas você que está pegado em cargo, é derrubado facilmente. É uma parede sem concreto, sem cal, vem o vento e cai. Mas você que está alicerçado na rocha, vem os ventos, as chuvas, os rios, combater aquela casa não caiu. Porque os que confiam no Senhor é como os montes de Sião, que não se abala e permanece para sempre. Agora você que está pegado em cargo, aceita qualquer vento de doutrina, e você distorce a doutrina eclesiástica, porque você está pegado no cargo, está pegado nas coisas para receber aplauso dos homens. Muitas vezes ganha almas, tem dons não vai salvar ninguém não. Muitos vão chegar: preguei, curei em seu nome, e Jesus falar: apartai-vos de mim. É o que Deus vai falar.
De que vale ganhar o mundo inteiro e perder sua alma no último dia sendo reprovado, diante da sua desobediência da doutrina eclesiástica. Deus se agrada mais da obediência do que do sacrifício. Obedeça a voz de Deus. Obedeça a voz do Espírito Santo que está falando. Glória a Deus. Então essa, irmãos, é a palavra de Deus. Jesus está voltando. Um dos últimos sinais da volta de Jesus seria a apostasia nas igrejas. É um cumprimento profético. O justo vai viver pela fé, e aquele que recuar, minha alma não terá prazer nele. Vamos continuar lutando. Muitas vezes, se não vermos muitos aqui no YouTube, porque eu estou na oração, estou no jejum, estou evangelizando. Como digo a você, Deus abriu essa exceção aqui no YouTube só por um tempo, porque as rádios foram contaminadas pelos falsos profetas. Mas o dia que Deus preparar a obra, uma rádio mundialmente preparar, creio que nós vamos sair totalmente daqui. Deus está fazendo como fez em Samaria, usou o mordomo para levar pão e água para os profetas. É uma fonte de escape por um período de tempo. Porque muitos estão se contaminando até mesmo aqui, porque muitos não têm o domínio próprio e estão se contaminando. Então vigia, guarda suas vestes para que não andes nu e não veja suas vergonhas. Cuidado, não se contamine. Oreis e vigieis para que não caia em tentação. Guarda o que tem para que Satanás não roube a tua salvação. Levantai dentre os mortos, fugi dos falsos profetas, que o Senhor te esclarecerá, meu irmão. Viva na doutrina santa do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, hoje foi a parte final do Apocalipse 16. Aleluia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, fica firme com Jesus, firme com o Senhor, não desanime. Alegrai-vos na esperança, sedes pacientes nas tribulações, perseverai na oração. Jesus está enxugando suas lágrimas. Aguenta só mais um pouquinho. Estamos em guerra, estamos em batalha. É diante disso, meus irmãos, que Deus está provando nós, como ouro é provado no fogo. É nesses tempos do fim agora que está se provando quem é cristão de verdade e quem não é. Um dos sinais mais terríveis da voz de Jesus é esse, a apostasia, e também o grande sucesso dos falsos profetas, onde milhões seguem os falsos profetas, porque os falsos profetas do mundo são e o mundo os ouve. Porque a porta é estreita, poucos entram por ela, e o caminho é espinhoso. Irmãos, um dos maiores sinais são essa indiferença, até mesmo entre o povo de Deus para com as coisas do céu. Você está vendo o grande sucesso dos falsos profetas, os que pregam a verdade aqui são poucos. São poucos que ouvem a verdade. Uma live como essa era para ter muitos, mas não estou preocupado com isso. Isso é um sinal triste da volta de Jesus, que muitos não iam ouvir, porque Paulo diz que não suportariam a sã doutrina, tendo comichão nos ouvidos. Eles amontoariam para si doutores, pastores, conforme as suas próprias concupiscências. Eles desviam os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Pedro diz: e muitos seguirão suas instruções, pelo qual será blasfemado o caminho da verdade. O que é instruções? Disfarce. Muitos se usando os disfarce, usando a Bíblia, mas por trás ali ocorre lavagem de dinheiro, ocultismo, bruxaria, assassinato, homens ímpios e carnais. E depois, quando suas vergonhas são expostas, acaba dando escândalo até mesmo do Evangelho da verdade, porque o povo que não conhece lá fora generaliza todos, achando que todos são igual. Tempo do fim, tempos difíceis. E muitos não querem ouvir a palavra, porque o Espírito expressamente diz que alguns se apostatariam da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira. Daí, muitos não aceitam a verdade. O povo ama o mundo, o povo ama o prazer, como foi nos dias de Noé. Comiam, bebiam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. O povo quer prazer, o povo quer romance, o povo quer viagem, o povo quer relacionamentos, e não está nem se importando para com as coisas de Deus.
Mas o que aguarda esses tais que não aceita a verdade é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Lago de fogo e enxofre. E as taças da ira. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é tempo de arrependimento. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. Quando ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Glória a Deus. Então aí está, irmãos, a palavra de Deus, santa e eficaz, poderosa para transformar vidas e corações. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, Jesus está voltando. Bem-aventurados que ouvem, os que lêem, os que guardam as palavras dessa profecia. Se o povo que clama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se consertar dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu as suas súplicas, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Mas o povo que não dá ouvido vão perecer, porque aos ímpios e às nações que se esquecem de Deus serão lançados no inferno. Todos que aborrecem a Deus amam a própria morte, diz a Bíblia. Deus está dando uma oportunidade para todos se arrependerem. Um desses sinais mais terríveis, irmãos, é que os homens de Deus não teriam sucesso. Muitos não iam ouvir, ficariam no anonimato, esquecidos. Mas esses são poucos, porque Deus não está preocupado com quantidade, sim qualidade, porque a porta do céu, poucos vão entrar nela, porque o caminho espinhoso é apertado, e poucos entram. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, mas todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que está no céu. E poucos querem fazer a vontade de Deus. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cruz é renúncia, irmãos. É abandonar o pecado, a vaidade, a promiscuidade sexual, seja ela literal ou espiritual. Ter mudança de vida. Outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Mas quando Deus olha para a terra hoje, já não se vê mais a diferença entre o justo e o ímpio. Ambos estão andando de mão dada. Precisa ter mudança, porque senão vai ficar e receber as taças da ira, as trombetas do Apocalipse, a besta que sobe do mar, que tem 7 cabeças e 10 chifres, e receber o trono do juiz de Deus no dia do juízo final e ser lançado no fogo do inferno. Você quer isso para você? Não quer, então se arrependa. Abandone o pecado, a vaidade, a imoralidade, a política, a televisão, a sensualidade. Você não adianta também ser crente capa, belo por fora e podre por dentro. Não adianta, sepulcro caiado. É transformação corpo, alma e espírito, irmão. Fruto do Espírito Santo, temperança, amor, paz, longanimidade, paciência diante das lutas e tribulações. Porque crente que tem o Espírito Santo, ele é temperado, ele tem paciência. Mas quando eu digo paciência, não é você ser covarde. Você tem que combater os falsos profetas com a palavra, como Paulo fazia, combatia, disputava a palavra entre os judeus, fariseus, hipócritas, combatendo eles com a doutrina de Cristo, mas dentro da palavra. Mas nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade, que atua nesse século nos lugares celestiais. Glória a Deus. Então é isso, meus irmãos e minhas irmãs. Aí está a palavra de Deus falada aos nossos corações. Quem tem ouvido, ouça, porque o Espírito diz às igrejas. Que Deus abençoe a todos, na graça e na paz de Jesus. Quem vos despede é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Que Deus abençoe.